Agora a gente vai abrir nosso PGAdmin, né? Nosso PostgreAdmin, para a gente verificar um pouquinho, criar um database novo, né? Um banco de dados novo, também uma tabela nova, só para a gente verificar os comandos básicos. A gente vai utilizar isso lá no nosso script também. Então você já abriu o seu PGAdmin, que a gente vai ter o nosso servidor, né? Que vai ter o conjunto de servidores, quer dizer, a gente vai ter o nosso conjunto. E aqui a gente vai ter o servidor que já é padrão, né? A gente pode ter vários outros servidores aqui. E dentro desse servidor vai ter aqui a nossa database, né? Então, o que eu posso abrir, né? Essa partezinha aqui. E vai ter por padrão também. Então, por padrão vem esse banco de dados. Mas eu posso criar um novo, né? Então, posso vir por aqui, ó. Clicar nessa parte aqui de Query Tool, né? Eu cliquei em qualquer banco de dados aqui. Vou clicar aqui, ó, em Query Tools. Ele vai abrir, né? Uma interface aqui pra gente fazer os nossos comandos, nossas queries. E que a gente pode criar o nosso database, né? Para criar o nosso database é bem tranquilo, é bem parecido com outro sistema, né? De gerenciamento de banco de dados mesmo. Vamos usar o comando, né? Create database, data. Então, create database, vou dar um nome para ele aqui de teste, tá bom? Vou criar nosso banco de dados teste. Eu vou dar um Ctrl, aqui é F5, acho que o Ctrl Enter não funciona. Acho que eu vou F5 para executar. Ou então eu posso clicar aqui nessa parte de executar também. É F5 mesmo, tá bom? Então aqui já apareceu query, né? Rodou com sucesso. Se a gente verificar aqui, ó, vou clicar com o botão direito e refresh, ele vai criar um novo banco de dados pra gente. Então tem aqui, ó, teste. Se eu clicar aqui, ó, e abrir ele aqui, ele vai aparecer as mesmas opções pra gente, né? Então vai aparecer todas as opções e aqui em esquemas também vai ficar armazenado nossas tabelas, né? E aí, ó, por padrão vem esse esquema public, né? Vem por padrão, mas você pode criar outros esquemas também, depois a gente vê um pouquinho mais sobre isso. Dentro desse aqui, ó, eu posso ter as nossas tabelas, né? Então tem aqui, ó, view, os tipos de dados, né? E temos aqui também as nossas tabelas. Aqui vai estar vazio porque a gente não criou tabela nenhuma. Como que eu altero a conexão, né? Agora eu tenho dois bancos de dados, né? Eu tenho o Postgres, que é o bem por padrão, e tem esse banco de dados teste. Aqui já mostra para mim, ó, aqui em cima eu estou conectado no Postgres, né? Eu posso vir aqui e alterar, né? Posso vir aqui e colocar aqui, ó, New Connection. E aí vai aparecer a opção. Eu posso adicionar aqui o servidor, beleza? O database, eu vou alterar aqui, né? Para o teste, que é o que a gente criou agora. E o user também eu vou usar por padrão o Postgres, né? Que é o nosso usuário padrão que pode fazer tudo, né? O dono de tudo ali. Vou clicar em Save. Agora eu vou clicar nesse, então ele vai alterar a conexão pra gente, né? Então todo o script que eu fizer aqui agora, eu estou conectado no nosso banco de dados teste, tá bom? Então fique bem atento a isso, ó. Agora eu estou no banco de dados teste. Toda query que eu fazer aqui, eu vou estar buscando, né? Ou lendo, ou fazendo escrita, ou fazendo edições nesse banco de dados. Então muito atento a isso aqui. Eu posso ter também duas janelas, né? Então eu posso vir aqui e criar uma nova conexão, né? Então eu posso clicar nessa parte, posso vir aqui também de Query Tools. Ele vai abrir uma nova pra gente, né? Então eu tenho duas guias como se fosse nosso navegador. Aqui eu tenho conexão com o nosso banco de dados Postgres, né? Que é esse aqui, primeiro que já vem por padrão. E aqui na outra guia também eu tenho outra conexão com a conexão de teste. E aí muito tranquilo, você vai precisar muitas das vezes trabalhar com vários bancos de dados diferentes, né? Então isso é bem tranquilo também. Então, eu vou fechar essa parte aqui, ó, que vai ser, eu vou fechar essa janela, que é a nossa conexão com o banco de dados Postgres padrão. Eu vou criar uma tabela padrão aqui, qualquer situação para a gente criar dentro do banco de dados teste, né? Só para a gente ver o comando e aí é bem tranquilo. E lembrando que toda a tabela que a gente criar, ele vai estar dentro aqui, ó, de esquema, né? Esquema. E aí vai ter as nossas tabelas aqui. Aqui, por enquanto, não tem nenhuma, a gente vai criar uma tabela básica aqui, né? Posso dar o comando, né? Create Table. Então aqui dentro do banco de dados teste eu criei o nosso script, né? Cortei o vídeo só para mim editar aqui. Coloquei Create Table, dei o nome para nossa tabela, né? Vai ser tabela teste. E aqui entre parênteses eu tenho que passar qual que vão ser as colunas e os tipos de dados. Aqui eu coloquei dados aleatórios só para a gente criar a nossa primeira tabelinha, que a gente vai utilizar isso aí também. Então o ID vai ser no formato int, né? Que é no formato inteiro. O nome vai ser baixado de 50. Endereço baixado de 70. CPF um char de 11. Aí eu coloquei números aleatórios, né? Vou colocar sempre um vírgula aqui para separar um depois do outro. E aí, quando eu rodar esse script, ele vai criar isso, né? Vai criar essa tabela dentro lá, né? Do nosso banco de dados teste, tá bom? Então, ele vai vir lá e lá no nosso esquema aqui, ele vai vir, né? Navegar até o nosso banco de dados teste. Vai vir aqui na nossa guia de tables, né? E vai criar essa nova tabela pra gente. Só que antes de eu rodar aqui e criar os dados, né? Eu vou deixar como referência para vocês também. Eu vou deixar no bloco de notas, mas na primeira programação que a gente fizer lá no Python, eu vou deixar lá no VS Code, no material também, esse link para vocês, ó. São as documentações, né? Os tipos de dados do Postgres. Então você pode vir pesquisar lá, né? Postgres, data types, documentação, documentation, pode pesquisar em português, inglês, que vai dar certinho também. E aqui temos os tipos de dados, né? Que o Postgres trabalha ali, né? Cada gerenciamento de banco de dados trabalha com tipos de dados diferentes. Lembrando que sempre ali vão ser parecidos, né? A lógica vai ser basicamente a mesma, mas é bom você dar uma lida na documentação, né?
para você não fazer coisa errada ali, não colocar dados errados, dados que não precisa, né? Colocar ali um armazenamento a mais, sendo que vai ser desnecessário. Então aqui você pode navegar, né? Aqui, ó, numérico types, né? Quer dizer, tipos de números. Temos aqui, ó, também caracteres, binários, date time, isso aqui é muito importante, né? Tipos de datas também. Então você pode vir clicar, navegar no tópico principal ou nos subtópicos aqui também. Então eu cliquei aqui, por exemplo, né, na parte de numérico, né? Então a gente vai conseguir ver todos os dados, né? Serial, que é o complete automaticamente, decimal, bit, o integer, né? Que vai ser o que a gente vai trabalhar ali, que ele vai até certo valor, que você consegue ver todos os tipos de dados mesmo. O foco agora não é SQL, é mais a conexão com o Python, mas é bom você saber de todos esses detalhes também, né? Os tipos de caracteres, né? Baixar, baixar. Aqui temos também o character, né? E aqui vai mostrar pra gente também, ó. Aqui, ó, create table, teste, né? Colocar aqui, ó, insert into, beleza, valor ok, tudo tranquilo também. E depois a gente pode fazer o nosso select lá. Datetime também, os tipos de dados, né? Que trabalha com data também no Postgre, então você vai conseguir ver tudo por aqui. Na primeira conexão que a gente fizer lá, eu vou deixar isso aqui como observação na conexão para vocês. Então, no nosso PGAdmin, você olha bem antes de começar a criar as suas tabelas, tá bom? Esse que a gente está criando de exemplo, depois a gente vai apagar, então não tem problema, aqui está um pouquinho divergente, não tem perigo nenhum não. Então, para isso, né, eu passei o nosso comando de transact SQL para fazer uma transação em SQL, eu vou rodar esse comando por aqui, ou então apertar F5, né? Então, vamos clicar aqui para ele rodar esse comando, né? Então, deu aqui, ó, query return de sucesso, quer dizer que ele retornou com sucesso. Se eu vir aqui, ó, e verificar, a nossa tabela tem que estar aqui. Se ela não já aparecer de cara assim, você pode vir no seu banco de dados, né? Aqui, ó, eu estou na minha parte mais alta aqui, que é o meu banco de dados. Vai ter essa parte aqui de refresh, né? Então, localizei ela aqui, vou clicar em refresh. Ele vai recarregar toda a nossa estrutura do nosso banco de dados. E aqui eu vim novamente no esquema, né? Naveguei até public, que é por padrão que a gente cria. A gente pode criar outros também. E agora eu vou navegar em tables aqui. Então tem a nossa tabela, né? Agora sim já apareceu toda a nossa estrutura que a gente já conhece em outros bancos de dados também. Então tem aqui colunas, né? Constraints, quer dizer, nossas chaves primárias ali, chave estrangeira também. Se eu clicar aqui em colunas, vai ter as colunas que eu criei aqui do nosso banco de dados, né? Então certinho, ó. Nossa coluna ID, nome, endereço, CPF. ID, nome, endereço, CPF. Tudo certinho. Agora eu posso dar um select nessa tabela, né? Então vou fazer aqui, ó, um select asterisco from da nossa tabela, que eu escrevi errado, né? Select asterisco from da nossa tabela de... Qual que é o nome? Tabela teste, né? Tabela underline teste. Beleza? Certinho? Lembrando que eu tenho que estar conexão, né? Eu posso ter, em vários bancos de dados diferentes, eu posso ter alguma tabela que tem um nome igual. Então, lembro que eu tenho que estar na conexão certinho, ó. Banco de dados teste. Beleza? Agora sim, vou dar o select. Que provavelmente não vai aparecer nada, né? Porque a gente não populou a nossa tabela ainda. Vou dar um F5 para rodar isso aqui. Ele vai carregar. E agora sim, ó, eu tenho o ID, o nome, o endereço e o CPF. Nossa tabela já está criada. E para a gente popular essa tabela? E para a gente popular isso manual, né? Eu vou fazer manual aqui, mas depois a gente vai fazer tudo via Python, né? A gente vai carregar e fazer essa extração também, tudo automático. Mas aí é bom a gente já aprender a fazer isso aqui manual também. Se a gente precisar de inserir alguma coisa, a gente pode fazer por aqui, né? Então, para inserir o dados, vai ser aquele insert into mesmo, escolhe a tabela ali, coloca as colunas, né, e os valores. Mas a gente vai ver tudo isso na documentação do Postgre também. Então, eu vou deixar o link para vocês, né? PostgreSQL.org, né? Docs, current. E aí a gente vai ver essa parte de insert, eu vou deixar o link disponível para vocês também. Aqui tem toda a parte como a gente vai inserir os dados manuais aqui a princípio, né? Mas depois a gente vai fazer tudo automatizado. Aqui a gente pode pegar um exemplo, né? Aqui, ó, insert into, produtos, o nome das colunas e os valores aqui é bem tranquilo. Então, posso vir aqui. Essa parte aqui de cima também, ele vai mostrar como a gente cria a nossa tabela, né? Então, sempre quando a gente vai executar mais de um comando, a gente separa por ponto e vírgula aqui também. Eu não coloquei porque a gente não vai ter mais comandos abaixo, né? Mas a gente pode criar várias tabelas diferentes. Se eu criar mais de uma, eu posso vir, colocar um ponto e vírgula para separar. Então, ele vai fazer o quê? Vai executar o primeiro comando, ponto e vírgula, ele vai executar o segundo e por aí vai também. Então, vou pegar esse comando aqui, ó, cadê? O insert into, né? Produtos e os nossos valores aqui a gente vai somente adaptar para o nosso código. Eu vou voltar no PGAdmin e vou dar um Ctrl V nisso aqui, né? Então, o insert into, vou dar a nossa tabela, vai ser a nossa tabela aqui, ó, tabela teste, né? Qual vai ser o nome das colunas? Lembrando que tem que ser igualzinho, né? Então, vai ter, eu vou popular ID, nome, endereço e CPF. Então, vou colocar aqui, ó, ID, o nome vai ser aqui, name não vai ser nome, né? E vou colocar também endereço e CPF. Então, vou colocar aqui, ó, vírgula, endereço e vírgula, novamente, CPF. Acertei o CPF aqui e coloquei o próximo critério, vai ser os valores, né? Então, o meu ID vai ser o número 1. Qual vai ser o meu primeiro nome? Vou colocar meu nome aqui, ó, Edmilson, beleza? E vírgula aqui, qual vai ser o próximo critério? Vai ser o endereço também. Vou colocar aqui, sei lá, entre aspas, simples aqui, né? Rua F, número, sei lá, 4, beleza? Vou colocar mais um vírgula, coloquei mais um vírgula, coloquei um CPF aqui. Como os nossos tipos de dados, né, do CPF não está como número, está como caracteres, a gente vai colocar entre aspas também, né? Vou dar um Ctrl Enter para executar aqui. Agora ele vai fazer um select, né? Eu posso selecionar esse trecho aqui e vou mandar executar somente esse trecho. E não vai executar o de cima. Agora aqui, ó, query foi executada com sucesso.
Vamos ver aqui novamente. Eu vou selecionar o trecho com o select asterisco from da nossa tabela de teste. Vou dar um F5 aqui, agora tem que aparecer os nossos dados, agora populado, né? Então tem aqui, ó, Edmilson, o F e os nossos caracteres tá funcionando, a nossa tabela está sendo populada bonitinho. E se eu quiser inserir mais de valor, eu vou aproveitar o nosso script aqui, eu vou deixar esse values aqui, eu vou dar um enter, né? Nossos valores vão ser o quê? Posso colocar os primeiros aqui, né? E depois eu posso colocar um vírgula e colocar o próximo valor. Então, vou colocar o vírgula aqui. Eu posso vir aqui, ó, dar um Ctrl C. Vou dar um Ctrl C e Ctrl V nisso aqui, ó. Ctrl C, Ctrl V, Ctrl V, Ctrl V, Ctrl V. Que aí eu vou inserir alguns outros dados a mais, né? Então, vou colocar as colunas, né? Então, ID, nome, endereço, CPF. E os valores têm que estar na mesma ordem. Então, o primeiro valor tem que ser o ID, o segundo aqui nome, o terceiro endereço e o outro aqui CPF, né? Só que agora eu vou inserir vários valores, né? Só vou vir e alterar aqui, ó. Edmilson, vou colocar aqui, ó, sei lá, Marcos. Vou colocar rua F, agora vai ser rua H. Número 4, vou colocar aqui 40. O CPF vou alterar 2 números aqui, vou colocar um aqui. Esse CPF aqui de baixo eu vou alterar apenas alguns números aqui, só para não ficar igual. Coloquei algum a mais aqui, né? Deixa eu alterar esses dois aqui, vai ser esse aqui. Vou fazer algumas alterações e já volto. Então, fiz algumas alterações, né? Coloquei aqui o ID diferente, né? A gente já tem o número 1, então coloquei 2, 3, 4, 5, 6. Coloquei nomes aleatórios, né? Marcos, Lucas, Mary, Alice, João. Troquei algumas coisas aqui. Agora, no final aqui, eu não preciso desse vírgula, né? Que não vai ter mais. O que eu posso fazer? Eu posso vir e rodar esse trecho, né? Ele vai ter que popular com esses dados. Vou dar um F5 para executar. Vamos ver se ele vai executar, né? Beleza, já deu retorno com sucesso. Vou dar um F5 aqui para ver o meu select asterisco. Agora sim, eu tenho todos os meus dados populados aqui. Então, basicamente, a gente vai criar a nossa tabela, né? Nossa tabela. E a gente vai popular com os dados. A gente vai pegar algumas fontes de dados externas, né? Vai pegar um arquivo, vai pegar alguma coisa da web e jogar no nosso banco de dados. Beleza? Esse é o nosso banco de dados teste, nossa tabela teste. A gente não vai utilizar isso. Agora a gente pode fazer comandos para apagar, né? Então, o que a gente pode fazer aqui? Vou dar um drop table, né? Drop table, que é os comandos avançados também de Transact SQL. Também vai estar na documentação, né? Que eu vou deixar lá para vocês também, beleza? Tudo como a gente vai fazer os nossos deletes ali. Então, vou voltar aqui, o drop table, vou só simplesmente deletar a nossa tabela aqui, ó. Vou deletar essa tabela teste. Lembrando que eu vou deletar a tabela teste, ele está fazendo o comando em cima do nosso banco de dados bonitinho aqui, beleza? Vou dar um Ctrl Enter já não funciona, né? Eu acostumei com outros sistemas de banco de dados, o Ctrl Enter funciona. Aqui não, vou acostumar com o F5. Drop table, então quer dizer que minha tabela foi deletada. Se eu vim aqui e der um select asterisco nessa tabela, ela já não vai rodar mais, né? Vou dar um F5 aqui, mesma coisa, clicar aqui e já apareceu, ó. Não, tabela teste não existe, beleza? Então quer dizer que foi atualizado com sucesso. E aqui, ó, se eu novamente eu vim aqui no banco de dados aqui, ó, clicar botão direito, vou clicar em refresh aqui. Se eu botar em public e tables, já não vai ter mais nada, beleza? Já está zerado. Eu posso fazer também um drop, né? Em vez de drop table, posso dar um drop no meu database, né? Drop database. Ele vai apagar o nosso banco de dados. Qual que é o nosso banco de dados? Nosso banco de dados é teste, né? Então, eu posso dar um drop database no nosso banco de dados. Ou então, se eu não quiser rodar esse comando, eu posso deletar direto aqui também a nossa interface gráfica, né? Posso clicar com o botão direito, né? Quer dizer, dar um delete aqui, ele vai deletar o nosso banco de dados, né? Vou clicar aqui nesse delete, mas a gente poderia rodar esse comando aqui também. Beleza? Ele está executando, né? Vamos vir aqui, ó. Vou clicar aqui no nosso... Eu ia atualizar, só que deu esse erro, né? Que está utilizado por mim. Mas é por quê? Porque eu estou com essa janela aberta, né? Eu posso vir aqui, ó, e fechar, né? Eu poderia executar aquele comando também. Don't save, eu não vou salvar o nosso script. Agora sim, ó. Ele vai dar. Vou clicar com o botão direito e nessa parte aqui de delete. Beleza? Ele vai deletar. E já sumiu aqui, né? Se ele não aparecesse aqui, ou não desaparecesse, ficasse ainda aparente pra gente aqui, eu poderia vir aqui, clicar com o botão direito, também nossos databases aqui, nossa configuração de gestão de banco de dados, e dar o botão direito e refresh, igual eu fiz aqui, ó. Botão direito, refresh, pronto, ele já sumiu. Então esses são os comandos básicos, né? Para quem nunca mexeu com o Postgre ali, geralmente pessoas trabalham com vários sistemas de banco de dados, às vezes você não conhece esse, né? Se não conhece, esses comandos básicos já vão te ajudar bastante. Se já conhece, beleza? Vamos pular para as próximas aulas, que a gente vem com comandos mais avançados. Então te aguardo aí e até a próxima aula.